Opa! Estamos aqui. Hoje eu estou com o professor Bernardo Tavares, físico, e vamos bater um papo. Antes, quero pedir para que vocês que estão nos assistindo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, faça o comentário, e você que está nos ouvindo no podcast, tá? Esteja sempre conosco. E compartilhe, ajude na divulgação da ciência. Estamos precisando muito de ciência. E aí, professor Bernardo, tudo bem com você? E aí, Marcelo, Biguete dia. Obrigado por me convidar a participar desse teu canal, que eu acho muito bacana. Já assisti os outros podcasts também, achei muito boas, suas entrevistas são sempre muito boas. Obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço você estar aqui, tá, por nos dar essa oportunidade de ouvir um pouquinho sobre você. O Bernardo, né, ele concluiu o curso de bacharelado em Física em 2001 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e obteve o título doutor em 2006, aqui mesmo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, ele foi parar na Universidade de Frankfurt, Alemanha, né, no ano 2004, onde fez um estágio lá, né, doutorado sanduíche, e depois realizou um estágio de pós-doutor, né, em 2007, no Centro Europeu para a Física de Partículas, o CERN, o famoso CERN. Em 2008 e 2009, fez o pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Desde 2009, ele é professor da UFRJ, Campus Macaé, foi coordenador do curso de engenharia de 2011 a 2014, foi o coordenador que me recebeu no curso de engenharia. É verdade. Muito obrigado pelo carinho, né, desde a época. Atualmente é coordenador do Polo UFRJ Macaé, do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Vamos falar um pouquinho disso também. Perfeito. Ele possui trabalhos na área de física nuclear relativista e ensino de física. E atua também na divulgação científica e promoção de ensinos de ciência. Vamos falar tudo sobre isso. E aí, diz para mim, Bernardo, por que física? Bom, física, na verdade, sempre foi uma paixão minha, né? Mesmo antes de eu conhecer e entender o que era física. Eu, desde muito jovem, né? Desde adolescente, eu me questionava, por exemplo, em relação ao tempo. O tempo era uma questão que sempre me ficava me intrigando. Eu queria entender por que o tempo passava da forma como passava, né? E situações desse tipo. Aí, quando eu fui para o ensino médio, comecei a ter contato com a física de fato, né? Me apaixonei por termodinâmica, por exemplo. Achava uma matéria muito interessante. Só que eu não era tão bom assim em matemática, né? Mas mesmo assim eu resolvi encarar esse desafio de fazer física. Primeiro eu pensei em fazer astronomia, na verdade, porque eu sempre gostei também de olhar para o céu, né? Ver as estrelas e tudo mais, entender como é que funciona o cosmos de uma forma geral. Mas eu acabei resolvendo fazer física porque eu cheguei à conclusão que com a física eu teria um ferramental mais amplo para depois enveredar pela astronomia, né? Astrofísica e coisa do tipo. Então essa foi a motivação que me levou a fazer física lá no vestibular de 96 para 97, foi isso? Acho que foi isso aí. Já tem muito tempo. E aí eu fiz esse vestibular, acabei entrando para a UFRJ e de lá para cá a paixão foi só aumentando, fui entendendo melhor a física, né? Fui cada vez gostando mais do assunto. Foi mais ou menos assim, mais ou menos por aí. E você pulou direto pro doutorado, né? Sim. Você não chegou a fazer mesmo? Sim, eu acabei direto pro doutorado. Posso explicar também como é que foi isso aí para vocês. Isso aí é quando se tem a tese, uma coisa inédita, pula logo pro doutorado, né? Não é isso que aconteceu? Então, a ideia foi o seguinte. Foi algo semelhante? Mais ou menos. Então, a questão é o seguinte. Em 2000, foi 2001 que eu fiz a prova para o doutorado, acho que foi 2001, foi 2001 já. O que acontece? A gente tinha poucas bolsas de mestrado. E aí, quando eu fiz a seleção, né, o exame de seleção para o doutorado, porque
naquela época era comum você converter bolsas de mestrado para doutorado. Por algum motivo tinha uma política de que era melhor se fazer um doutorado direto do que mestrado. E aí teve um enxugamento das bolsas de mestrado. E quando eu fiz a prova, eu fiquei numa classificação que me permitia fazer esse pulo direto para o doutorado, entendeu? E acabou que o meu orientador na época, que na verdade foi meu orientador também de iniciação científica, né, que eu estava fazendo com ele, na verdade, iniciação científica em astrofísica, me propôs ir direto para o doutorado, porque a bolsa de mestrado estava escassa, tinha uma chance de não ter bolsa de mestrado, então ele me propôs ir para o doutorado direto, mas aí com uma mudança de tema, né? Eu, na minha graduação, trabalhava com astrofísica, na verdade, a ideia era trabalhar com transporte de neutrinos em supernova. O que isso quer dizer? Que quando você tem uma estrela, quando chega no final da vida, né, a supernova, a estrela quando vai entrar em colapso, né, quando ela queimou todo o seu combustível e sobra ali só o núcleo de ferro, aquelas camadas da estrela vão colapsar em relação a esse núcleo, e você comprime esse núcleo de ferro a tal ponto que depois ele vai fazer um kick, né, e vai jogar as camadas de gás para fora. Quando ele joga essas camadas de gás para fora, tem uma dúvida conceitual, né, que eu acho que ainda dura até hoje, que é como que esse jogar para fora das camadas vence a atração gravitacional, né? E uma das hipóteses é justamente essa emissão de neutrinos, né? Os neutrinos são partículas que interagem fracamente, interagem muito pouco, mas com a densidade é muito alta na estrela, eles conseguem lá ter uma seção de choque, interagir com aquele gás que está caindo e dão parte da energia dessa emissão, né, deles para essa nuvem de gás que acaba depois sendo expelida. Entendeu? Então, esse é o estudo que eu estava fazendo na iniciação científica. Mas aí, depois a gente, no doutorado, o meu orientador, né, o Kodama, professor lá, que agora se aposentou da FRJ, né, do IF da FRJ, ele estava construindo uma nova equipe, né, uma equipe com pessoas que trabalhavam com física nuclear relativística, né, colisão de íons pesados relativísticos, quer dizer. Então ele achou que era melhor a gente fazer essa mudança de área e ir para uma área diferente, que não era astrofísica, mas tinha a ver também com a física nuclear. Né? Física nuclear agora de altas energias. E eu acabei topando essa proposta, então, na verdade, eu comecei meu doutorado meio que do zero, de um assunto novo para mim, mas eu achei que era interessante. Desafiador, hein? Pois é, eu, na verdade, fiquei um pouco assustado, mas achei que valia a pena topar o desafio. Acho que valeu a pena, no fim das contas. Valeu a pena, como foi aí, você foi parar na Alemanha, como foi essa experiência? Então, para eu parar na Alemanha foi justamente dentro desse contexto, né? Porque o meu orientador, ele explicou, né, na época, que ele estava com contatos internacionais e tinha chance, inclusive, da gente poder fazer um doutorado sanduíche, né? Coisa do tipo. E ele estava com esse contato com o pessoal da Alemanha, que é um dos grupos mais importantes, né, dessa parte da colisão de íons pesados relativísticos, né? Esse estudo da física nuclear relativística, né? Ou radiochemistry, né? Que também costumamos chamar algumas vezes. E aí, eu achei interessante essa possibilidade. E aí, mais ou menos depois de um ano que eu estava já fazendo doutorado, 1 ano e meio, que eu estava fazendo doutorado aqui no Brasil, surgiu a chance de eu fazer um sanduíche lá na Alemanha. E foi quando eu fui para lá, né? Interagir com vários pesquisadores do mundo inteiro, né? Cientistas alemães, né, americanos, chineses, indianos, do leste europeu. Então foi uma experiência muito rica para mim. Aprendi muita coisa e como é que a gente lida, né, com culturas diferentes e tudo mais, né? Tudo em nome da ciência, todo mundo com essa visão cosmopolita, mas sempre tendo esse contato com culturas diferentes, que foi muito importante para mim. Acho que se torna mais fácil. Eu, pelo menos, passei por uma experiência parecida e ouvi muita interação. Então, era mais fácil entrar em contato com camaradas da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da Holanda. Então, acho que facilita bastante. Agora, eu te fazer uma pergunta. Para quem estuda física, né, e das partículas, é o sonho de cada 10 cientistas, em 10, ir parar no CERN. Como que foi essa sua experiência? Então, para poder chegar no CERN, eu vou explicar um pouquinho de como é que foi a minha trajetória dentro do próprio doutorado. Não sei se você se incomoda. Então, a ideia foi o seguinte... A gente quer saber. Tá legal. Então, a ideia, o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu, como falei contigo, né? Falei com vocês todos, eu acabei mudando de área. Então, eu comecei a aprender um assunto novo. Na verdade, é um assunto muito fascinante, muito interessante. Porque o que a gente faz, né, na física nuclear relativística, né,
estudar o diagrama de fases da interação forte, tá? Então, o diagrama de fases todo mundo conhece, né? A maior parte das pessoas conhece o diagrama de fase da água, por exemplo, que é basicamente você estudar os estados físicos da água, né? Os mais comuns que a gente conhece é sólido, líquido e gasoso, por exemplo, né? E a gente pode fazer uma coisa parecida com o estudo do diagrama de fase da matéria nuclear. A matéria nuclear, né? Bem, o núcleo atômico, ele é responsável por manter o átomo coeso, né? Por quê? Nesse núcleo atômico é onde atua a chamada força forte, ou interação forte. E ela é ordens de grandeza mais intensa do que a interação elétrica, por exemplo, né, a repulsão coulombiana. Porque você, no núcleo atômico típico, né, você tem prótons e nêutrons. Né? Os prótons têm carga positiva, né, como a gente sabe, e os nêutrons têm carga nula. Então, se você bota uma sacola cheia de cargas positivas, a tendência é que eles se repilam e você não tem um núcleo estável. Então, a força forte mantém esse núcleo coeso estável. E aí, o que acontece? Você pega esse núcleo e você esquenta ele, entre aspas, né? Você começa a ver alterações no comportamento desse núcleo. Ele começa, por exemplo, a ter uma ressonância, ele começa a ter chamadas ressonâncias gigantes, né? Ele começa a mudar, né? Ficar em estados excitados. E se você dá mais energia para esses núcleos, ele começa a fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de fase. Por exemplo, começam a ter gás de partículas, né? Partículas nucleares, chamado hadrons de uma forma coletiva, né? Geral, que passam a existir. Então, você, além dos prótons e nêutrons, você começa a produzir outras partículas, do tipo pions, cáons, lambdas, né, que são outras partículas de origem nuclear que podem existir. Tá? E conforme você esquenta mais esse sistema, você pega esse teu núcleo, né, você botando no fogareiro, está aumentando ali a sua temperatura, você consegue fazer uma transição de fase para um outro estado, que é o estado que a gente chama de plasma de quarks e gluons, ou QGP, na sigla em inglês, né? Onde esses quarks e gluons, que são os constituintes desses nucleons, né, dessas partículas nucleares, ficam livres, viajando de forma livre. E aí o que a gente faz, né, na colisão de uns pesados relativísticos é justamente estudar esse diagrama de fases. Você sai do núcleo, núcleo frio, vamos dizer assim, né, o núcleo usual, e você consegue acelerar, né, você consegue estudar esse diagrama de fase através da colisão, né, que seria uma forma de você fazer esse fogareiro, né, através da colisão, né, head-to-head, né, frontal, dos dois núcleos que estão acelerados a energias relativísticas. Eles, originalmente, né, no referencial parado, vamos dizer assim, eles seriam, a grosso modo, duas esferinhas, né? Mas quando você acelera energias relativísticas, eles viram duas panquecas. E essas panquecas se encontram, e quando elas se encontram, elas depositam uma grande quantidade de energia naquele meio, e essa quantidade de energia é suficiente para você ter a transição de fase para o chamado plasma de quarks e gluons, né? Essa energia é da ordem de 1 GeV, né? O nucleon, GeV são gigaelectronvolts, né? Giga é 10 a 9, e electronvolt é uma escala de energia, então uma energia bastante elevada por nucleon, e aí com isso você consegue derreter, né, essas partículas aí, que os prótons e nêutrons originais ali, você derrete eles, e com isso você cria esse grande plasma, né, essa grande massa, né, essa grande... o plasma, né, de quarks e gluons, que os gluons e quarks estão livres ali, viajando ali dentro, como se fosse um grande núcleo atômico, né, entre aspas. E depois que esse sistema se resfria, ele começa de novo a se fechar em quarks e gluons confinados, que é o estado natural, né? Normalmente na natureza a gente não encontra quarks e gluons livres de forma natural, né? Eles estão sempre confinados nos hadrons, né? E aí você depois começa a emitir esses hadrons em direção aos detetores. E aí a gente capta os hadrons ali e tenta fazer uma espécie de investigação de detetive, né? A gente faz um estudo do histórico daquilo que deve ter formado no plasma de quarks e gluons e acabou recaindo nos observáveis que a gente vê no estado final da evolução, né, da colisão de íons pesados. E aí o que acontece é o seguinte: no meu doutorado, a gente partiu do pressuposto, na verdade isso é uma coisa que é usual também nessa física de íons pesados, a gente parte do pressuposto que a gente atinge o equilíbrio termodinâmico e a gente pode usar a mecânica dos fluidos para poder mapear essa evolução temporal desse sistema. E aí parece que é um pouco inconsistente, né? Porque como é que você, de um sistema que tem poucos nucleons, né? Do tipo 50, 100 nucleons, e quando você colide uns com os outros, você forma um sistema que é termodinâmico, né? Um sistema que é do contínuo, né? Porque a princípio você parte do pressuposto na termodinâmica, né? Na mecânica dos fluidos, que você precisa de um número de partículas tendendo a infinito, né? Para você conseguir
ter essa mecânica, para você poder aplicar a física do contínuo, né, dos meios contínuos. Mas, na verdade, o que acontece é que o número de graus de liberdade nessas colisões são tão elevados, porque você tem aqui a questão de produção de pares, por exemplo, energia, né, muito elevada, que você consegue, sim, aplicar a mecânica dos fluidos, né, aplicar a termodinâmica, porque você está agora levando em consideração o grau de liberdade de cor, né, que ficam desconfinados quando você tem essa transição de fase. Então, dá para usar a mecânica dos fluidos mesmo num sistema que é aparentemente pequeno, finito, entendeu? E aí eu comecei a fazer esse estudo, né, utilizando esse código hidrodinâmico, né, e a minha tarefa no doutorado era escrever equações de estado para poder alimentar esse código hidrodinâmico. E aí, quando terminei meu doutorado, eu recebi uma proposta, né, de fazer um pós-doutorado utilizando esses códigos também, né, e também migrando um pouco, né, porque era a minha ideia original, migrar um pouco para a área experimental. E aí eu fui para o CERN, fiquei 6 meses lá, que seria uma prévia do meu pós-doc, vamos dizer assim. E aí, quando eu fui para o CERN, né, eu fui trabalhar no experimento ALICE. O experimento ALICE é um dos 4, eu acho que são 4 experimentos que tem lá no CERN, e é um experimento dedicado para a física de íons pesados, que é onde se colide núcleos de chumbo, né? E nesse experimento, quando eu fui para lá, não estava no run, né, usual, não estava rodando os núcleos ainda, a gente estava na fase de testes, e eram testes com raios cósmicos. Eu participei da tomada de dados de raios cósmicos, por exemplo, né, para poder calibrar os equipamentos, e foi mais ou menos isso que eu fiz, foi durante 6 meses que eu fiquei lá. E quando eu voltei para o Brasil, já participando do pós-doc de fato, né, o meu orientador na época achou que era mais interessante a gente continuar com a linha mais teórica, aquilo que eu já estava fazendo no meu doutorado, porque ele era um físico experimental e achava que era interessante fazer a junção dos dados, né, com aquilo com aquela bagagem que eu tinha da parte teórica. E aí continuei usando o código hidrodinâmico, né, as equações de estado e tudo mais, analisando os dados, e com isso a gente acabou produzindo um artigo que acabou sendo publicado na PRL, né, a Physical Review Letters, né, que é uma das revistas de mais alto impacto, em cima de um observável que a gente propôs que era uma novidade para a época, né? E então achei que realmente foi uma estratégia interessante, foi inteligente do meu supervisor de pós-doc na época manter, né, a gente nessa linha mais teórica. E acabou que o meu lado experimental acabou ficando de lado, né? Então não me envolvi muito nessa parte experimental, não. Acabei ficando na parte teórica mesmo. Mas eu fui para o CERN para poder tentar migrar um pouco para a parte experimental, mas acabou que fiquei na teoria. Mais ou menos isso. A gente faz várias experiências, né? A gente depois, conforme vai passando o tempo, a gente vai se encaixando dentro de determinada linha, é mais comum. Aí, terminando o pós-doc, você veio parar aqui na UFRJ. Então, como é que isso aconteceu? Aqui. Como que isso aconteceu? Então, como é que isso aconteceu, né? Isso foi em 2009, já tem 11 anos, né, que eu tô aqui. Eu te confesso que eu gosto muito de Macaé, né, sou suspeito. Então, vir para cá, para mim, foi muito, muito positivo, assim. Eu gostei de encarar esse desafio novo, né? Mas, no início, na verdade, foi uma necessidade, porque a minha antiga esposa, na época, estava grávida, né? E eu precisava ter um emprego fixo. Então, o meu pós-doc lá em Campinas, ele a princípio duraria 4 anos, tá? Poderia ser renovável, né? Era 2 anos mais 2 para renovação. Mas aí, como ela estava grávida, eu achei que era importante já começar a procurar emprego e comecei a fazer alguns concursos. Eu fiz um para o Rio Grande do Norte, por exemplo, fiz um para o Cefet aqui de Friburgo e fiz outro para Macaé. Né? Eu fui classificado em todos. No do Rio Grande do Norte acabou que não consegui entrar, e no de Friburgo fiquei em 5º lugar, eram 4 vagas, e acabei vindo aqui para Macaé. Tá. E quando cheguei aqui em Macaé, eu achei que era muito diferente, assim, né, o que eu tinha que fazer aqui, porque não tinha o campo para eu atuar naquilo que eu trabalhava, e era um campus em início, né? Tava bastante no início quando eu cheguei. Então você tinha que pegar o touro à unha, você tinha que pegar atividades administrativas que surgiam, né? A estrutura do colegiado
geral do campus ainda não existia, era uma coisa informal, então todo mundo acabava meio que participando do colegiado, e surgiam problemas acadêmicos e problemas administrativos que você tinha que resolver naquele bolo ali. Então acabou que o tipo de pesquisa que eu fazia antes ficou de lado, mas sinceramente não me incomoda, porque eu acabei descobrindo outras coisas, outras facetas de física, né, de outras coisas que eu poderia fazer, que hoje em dia me agradam bem mais. E é isso, acabou que, então, em 2009 eu vim para cá, né, e eu dava aula praticamente para o curso de Química na época. Depois, em 2011, veio a possibilidade de vir os cursos de engenharia para cá, não existiam engenheiros no campus, né, e o pessoal da engenharia chegou à conclusão que eu poderia ser um nome interessante para começar a administrar o curso de engenharia, né, acabei virando o primeiro coordenador do curso de engenharia por esse motivo, que era basicamente o ciclo básico, né, na época. E assim as coisas foram fluindo, e eu acabei migrando muito mais dessa área de física nuclear teórica, né, para uma área mais de ensino de física, né, que com o tempo isso foi surgindo, né, em 2014, por exemplo, começou o mestrado aqui em Macaé, e também a parte de extensão. A gente fazia, logo no início, muita extensão, muita divulgação científica, que é uma coisa que me agrada bastante, assim. Então, eu acho que foi uma mudança para mim muito positiva. Então vamos começar uma conversa aí sobre essa segunda fase na sua vida, que é o ensino de física, né? Você acabou migrando. O que te levou a pensar nisso? Hoje a gente tem até um mestrado, né, de ensino de física, não é isso? Sim. Né? Sim. Eu sei que você foi um dos mentores disso daí. E aí, como que foi isso? Por quê? Então, como é que surgiu o mestrado em ensino de física, né? Bom, a gente tinha um problema, né? Inclusive tem até hoje um pouco de fixar os docentes aqui no campus, né? Porque a física, por exemplo, né, e a matemática, né, não tem curso próprio. Então, eu estava querendo, né, por volta de 2013 para 2014, a gente estava querendo arrumar alguma estratégia para tentar dar uma sobrevida, né, dar um motivo para o professor de física, né, para quem atuava em física aqui no campus, continuar trabalhando, continuar a trabalhar na área, né, não querer ir embora do campus. Então, eu e o professor Francioli da época, que não está mais aqui com a gente, infelizmente, né, ele foi lá para São Paulo, né? Quer dizer, bom para ele, né? Porque era interessante para ele ir embora, mas para a gente foi uma perda. Mas eu e ele, a gente trabalhou, né, nessa possibilidade de fazer pleitear uma vaga nesse mestrado nacional que estava se formando, né? Começou a se formar em 2013 e a gente submeteu em 2013 ainda uma proposta de adesão a esse mestrado nacional, né? Esse mestrado em rede nacional de vários polos ao longo do país. Quando a gente submeteu a primeira vez, não fomos aceitos, né, porque faltava experiência, né, parte de ensino de física e tudo mais, mas a gente não desistiu. Em 2014 a gente submeteu de novo um novo pedido de adesão, e aí foi negado, mas eu entrei com recurso e nós conseguimos entrar. Então foi mais ou menos isso. E a gente conseguiu mostrar que a gente tinha vontade realmente de fazer uma mudança de área, né, uma mudança de estratégia. E eu acho que isso acabou ajudando, sim, né? Alguns docentes acharam interessante, se fixaram e acabaram mudando de área de fato, né? Atuam mais agora na área de ensino de física, porque é uma forma também de você criar uma coesão, né, entre o grupo. E, particularmente, né, o ensino de física, o ensino de ciência, de forma geral, precisa desse suporte, desse apoio, né? Porque a gente forma poucos engenheiros, a gente forma poucas pessoas na área de ciências exatas, e o ensino de ciências é deficitário no país todo. Então, um professor, né, bem formado na área de física e de ciências é fundamental para a gente mudar esse quadro do país, né? Então, eu acho que é um chamamento, né, para a gente poder trabalhar num mestrado desse tipo, entendeu? E então, você tocou num assunto aí que eu queria até te perguntar. Por que você acha que existe essa deficiência no ensino de física, de ciências exatas, principalmente no país? Isso acontece desde o colegial até a graduação. Por que você acha que não, assim, a dificuldade dos alunos de entenderem física, química, matemática? Onde você acha que está o grande problema? Não é tão trivial, né, chegar num diagnóstico para esse tipo, mas esse é um problema que não é exclusivo do país, né?
a gente percebe que, de uma forma geral, né, talvez não nos países asiáticos, mas de uma forma geral, tem-se uma cultura de que ciências exatas, aquelas que são baseadas em matemática, né, grosso modo, são mais complicadas e mais difíceis, né? Então se cria toda uma aura, né? Se cria toda uma visão de que são cursos difíceis, né? Então o aluno já chega normalmente para fazer esse tipo de disciplina no ensino básico ainda, né? No ensino final fundamental, início do médio, já com esse preconceito. E aí quando você começa a colocar matemática, que normalmente também os alunos já têm algum preconceito e não gostam muito de aprender esse assunto, junto com a física, logo de cara, eles começam a entender que física é simplesmente uma decoreba de fórmulas, e começa a ficar algo maçante, né? E a química sofre de algo parecido também. Então a gente tem que começar a desconstruir um pouco isso. Eu, particularmente, não acho que a gente deveria, por exemplo, abrir mão da matemática, pelo contrário, matemática é fundamental, matemática é a linguagem básica da física, né? A física é uma ciência experimental e uma ciência que usa a linguagem matemática para poder se descrever, né? Para poder para poder mostrar o mundo, vamos dizer assim, poder descrever as leis da natureza. Então a gente não tem como se desassociar da matemática, nem do experimento. Então é importante que a gente consiga juntar, né, um pouco do dia a dia, né, com algumas demonstrações, o mais próximo do dia a dia possível, com demonstrações experimentais, usando de repente também aplicativos computacionais, algo que deixe a aula um pouco mais dinâmica, né? No ensino médio, por exemplo, também na faculdade, para que ele bote um pouco mais a mão na massa ali, faça simulações, por exemplo, né? E além disso, assista alguma experiência ou gravado, ou que ele faça a sala de aula junto com o aluno, professor junto com o aluno, para que aquilo fique um pouco mais próximo de algo mais palpável para ele, né? E além disso, também usando a matemática de uma forma que a matemática não fique um bicho de sete cabeças, mas se perceba que ela é fundamental para entender por que aquela experiência deu aquele resultado, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que tentar trazer o ensino mais para esse sentido. Talvez dessa forma ficasse menos maçante, né? O aluno entendesse que não é decoreba, mas sim é uma consequência de uma série de raciocínios, né? Usando o método científico, né? Grosso modo. E se chega nesse resultado através da matemática com conteúdo, né? E com experiência. Eu concordo contigo. Eu acho assim que a aplicação do método científico desde cedo é importante. Você se lembra daquele comercial da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, né, brasileiro, que dizia que toda criança é uma cientista. Sim. Né? Então, eu acho que a aplicação desde cedo do método científico, a observação, a experimentação, a hipótese, é importante. Eu acho assim que hoje os materiais didáticos estão ajudando bastante. Por exemplo, essa semana a minha filha estava aprendendo o que é fenômeno físico e fenômeno químico, tem 9 anos de idade. E eu comecei a explicar a ela tal, né? Então, porque já está no material didático dela. Então, algumas experiências para isso. Então, acho desde cedo. Eu acho assim que um preconceito, né, que desde cedo você escuta, né, lá quando você começa a entender um pouco, lá a criança já escuta a física, química, matemática. Quando chega no ensino médio, no final do fundamental, já fica apavorado. Então, acho que a gente tem que desconstruir isso daí. E eu acho que o segredo é a aplicação do método científico e a divulgação científica. Acho que eu acho fundamental. E por falar e aí me explica um pouquinho sobre, né, essa pós-graduação em ensino de física, né? Ela tem um público-alvo? Como que é isso? Então, como falei com você, né? A gente começou aqui em Macaé em 2014, né? O primeiro polo, né? O início das atividades do mestrado foram em 2013, né? No mestrado em nível nacional. E aqui em Macaé começou em 2014. A gente já formou 18 mestres, né? E a tendência é que a gente forme mais agora, ainda esse ano. Tem pelo menos mais 2 para defender, 2 ou 4. Então a gente está formando bastante gente.
E o mestrado, né, o mestrado em nível nacional, ele já formou mais de 1.000 mestres de ensino de física no Brasil, no país inteiro, e a gente já impactou, né, de forma coletiva, mais de 1.000 alunos, mais de 1 milhão de alunos de ensino básico, né, em todo o país, né, de forma direta ou indireta. Então, são marcas importantes, né, que mostram como é que a gente está transformando, né, o ensino de física e ciências no país. E aqui em Macaé em particular, a gente tem um claro impacto menor, mas também importante de forma regional, porque o nosso polo, né, atende professores do ensino básico, né, que são daqui da região de Macaé, mas não só aqui, né, mas também da região dos lagos, né, Cabo Frio, Rio das Ostras, por exemplo, Araruama, Búzios, temos professores dessa região, e alguns professores também da região, né, norte, né, da parte serrana do estado. Nós tivemos alunos já de Friburgo, por exemplo, tivemos alunos de Cordeiro, tivemos alunos de Quissamã, agora não tenho dúvida, mas a gente tem alunos de toda essa região, então a gente atua, né, de uma forma bastante regional, né, não só na cidade de Macaé. E são professores que dão aula de física, né, física ou ciências, ou seja, você não é necessário que o professor seja formado em física, seja um licenciado em física, ou bacharel em física, né, em particular licenciado, né, bacharel não dá aula no ensino médio, no ensino básico, né? Mas o licenciado não é importante que ele seja licenciado em física, mas é importante que ele esteja dando aula de física. Se ele dá aula de física ou de ciências nesse ensino básico, né, no médio e no fundamental, ele está apto para poder fazer o nosso mestrado em ensino de física, né? Porque o nosso mestrado, o foco dele, de fato, é ensino de física, mas a gente também acolhe professores que dão aula de ciências, porque com a nova Base Nacional Comum Curricular, né, a nova BNCC, o ensino de física agora ele permeia todos os níveis, né, do ensino, né? Começa desde o ensino fundamental. Você começa com parte de astronomia, fala sobre a atmosfera, fala sobre vários conceitos que envolvem física diretamente. Então é importante que o professor, o biólogo, por exemplo, né, que vai dar aula, né, no ensino básico, no ensino fundamental, ele tem essa bagagem melhorada de física. Então a gente também acolhe, por exemplo, professores de biologia, né? Tem uma aluna agora nossa que vai defender, daqui a pouco tempo ela vai defender, ela é bióloga, e ela justamente fez um trabalho em cima dessa parte de ensino de ciências, voltado, por exemplo, para essa parte de atmosfera, cor do céu, a parte de localização através de bússola, né? Então, tudo isso aí envolve vários conceitos físicos que, com o mestrado, ela aprendeu muito mais, né? Então, é importante na formação desse profissional. Não só o licenciado em física, quer dizer, claro, a gente também tem esse foco, mas qualquer professor que esteja dando aula de física ali para o ensino básico, né? Ensino médio fundamental. E agora, claro, a prova que ele vai fazer, né, é uma prova de conteúdo de física. Então, talvez seja um pouco complicado, um pouco mais difícil, porque é uma prova que é feita no nível nacional, não é uma prova feita polo por polo. Então, é uma prova que está mais focada para quem de fato fez o curso de física. Mas mesmo assim, a gente tem professores, como eles dão aula de física, né, eles têm alguma noção, quando fazem a prova, conseguem o nível mínimo para poder ser aprovado para o mestrado. Então, a gente tem aqui alunos que são pedagogos, a gente tem alunos que são tem químicos, né? A gente teve matemáticos, a gente tem biólogos, né? Além dos licenciados em física, ou seja, mesmo a prova sendo voltada mais para os conteúdos de física, quando ele faz a prova para entrar para o mestrado, não é impeditivo dele conseguir entrar. Então, o professor que estiver atuando em física pode fazer a prova e vai ser bem recebido no mestrado. Legal. Agora, você é um divulgador, né, científico. Inclusive, galera, vai estar na descrição o canal do professor Bernardo. Por favor, vai lá, entra, faça a subscrição no canal do professor, tá? E além dos outros canais que vamos conversar aqui. O professor Bernardo também é um divulgador científico e vai estar na descrição o canal dele. Por favor, entre lá, compartilhe, faça a inscrição e acompanhe o canal do professor também, além dos canais ao qual vamos conversar aqui agora. Um deles é o Centro Interativo de Divulgação Científica. Inclusive, você está com a camisa aí, não está, Bernardo? Exatamente, eu botei a camisa para poder fazer uma propaganda do nosso Centro de Divulgação Científica mais antigo aqui, o CIDC. Você está dando para ver. Isso daí. E aí, me fala um pouquinho dele. Eu tenho assistido uns colóquios. Isso, pois é. Então, atualmente o que a gente está fazendo, né, o que é possível fazer, são esses colóquios, né, virtuais, que aproximadamente uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, a gente convida um cientista, né, para poder falar alguma coisa dessa área de física, astronomia ou ensino de física, né, ensino de ciências. Então a gente junta
pessoas que tenham essa temática. A gente já recebeu pesquisadores, né, da área de física nuclear, por exemplo, a gente já recebeu, inclusive, um professor de escola do ensino médio, né, que trabalha com foguete modelismo, depois até vou falar um pouco sobre isso, para poder dar um colóquio, foi um dos colóquios mais assistidos, inclusive. A gente teve professor, né, falando sobre história da física, por exemplo, história da astronomia, então é bastante diversificado. Normalmente os colóquios acontecem sexta-feira, né, ou 11 da manhã ou 14 horas, então se liguem lá no canal do CIDC para vocês assistirem, né? O pessoal na faculdade chama de CIDIC também. Eu, quando criei o centro, né, o Centro Interativo, né, de Divulgação Científica, né, quando a gente criou lá em 2011, né, eu chamava de CIDC. E aí, com o tempo, os alunos foram se apropriando do nome, né, e tomando conta do espaço e começaram a chamar de CIDIC. Então, achei bacana. Os alunos atualmente chamam de CIDIC. E o CIDIC, né, a equipe, né, a penúltima equipe, né, que teve, começou em 2017, inclusive fez um trabalho excepcional com o CIDIC, né, criaram vários canais na internet, né, Instagram, por exemplo, e Facebook, e fizeram várias atividades de divulgação científica, né, recebiam alunos de escolas públicas, né, e alunos de escolas em geral, para poder fazer demonstrações e coisas do tipo, e a gente recebeu nos últimos de 2017 a 2019, a gente recebeu 2 menções honrosas e um terceiro lugar geral na jornada de Parabéns. da FRJ. Então, realmente, a dedicação dessas monitoras, né, das mediadoras, foi brilhante, né? E eram todas mulheres, né? Nessa fase aí, de 2017 a 2019. Então, mostra também o poder da ciência na mão das mulheres, né? Que a gente tem que incentivar sempre a participação feminina na ciência. Mas o CIDC começou, né, o CIDC começou em 2011, começou com o fomento que a gente recebeu da FAPERJ, na época, né, foi um fomento que a gente submeteu, eu era coordenador. Inclusive, não sei se você se lembra, tem uma tenda, aquela tenda do, como é que é? Da integração, que o pessoal chama agora, que fica no bloco B, tem uma tenda branca lá. Então, foi com o dinheiro desse projeto que a gente comprou aquela tenda. Então, a gente fez atividades, né, do CDC naquela época, participamos de várias SNCTs, né, com temáticas específicas, né, por exemplo, energias renováveis, falando sobre cientistas e coisas do tipo, né, cientistas, parte de radiação, né, a gente falou vários assuntos, e em 2017, 2018 teve essa mudança, essa guinada, que a gente recebemos mais alunos, mais escolas, né, ficou mais interativo, né, o centro de fato, né, os alunos vinham, assistiam às palestras e interagiam também com os experimentos, né, e teve essa grande guinada aí que foi bacana para o centro. E agora, com a pandemia, né, a gente teve que dar uma migrada para a parte virtual, que também é bastante interessante, né, com esses colóquios. Né, tem agora uma nova equipe que está se formando no centro e está organizando esses colóquios aí, que é feito em conjunto, né, com a pós-graduação em ensino de física, né, então são os alunos, por exemplo, da pós, assistem os seminários ao vivo, né, e tem uma mediadora do centro que joga a palestra para o YouTube, para o público aí aberto. Então, é assim que tem funcionado agora. E agora também a gente tem outros canais, né, como o Marcelo falou, né, eu atualmente, a gente, né, o nosso grupo tem 2 canais e eu tenho um canal particular, entre aspas, né, que é esse do professor Bernardo, que na verdade seria a minha atividade de extensão só minha, né, vamos dizer, parecido com esse canal que o Marcelo tem aqui agora, né, eu também tenho esse meu canal. Bem, o outro canal que eu tenho é esse aqui, que também está no braço, é o LAPES, que é o nosso laboratório de pesquisa e ensino de ciências exatas, né, que é onde a gente divulga, por exemplo, videoaulas que os alunos da engenharia, né, alunos em geral, fazem para ensino de física, né, também se inscrevam lá. E eu tenho esse meu canal em particular, que é o canal que eu estou usando agora para poder divulgar, por exemplo, as minhas aulas, né, de física básica, as aulas da pós-graduação em ensino de física, eu vou colocando ali, né, os links por enquanto eles estão fechados, mas em breve eu vou deixar aberto para todo mundo poder acessar. E além disso, eu também faço alguns vídeos curtos de divulgação científica. Atualmente só tem vídeos que eu falo, por exemplo, sobre modelo SR, que é um modelo usado para poder a gente, por exemplo, ver o comportamento de pandemias, né? Que eu achei que é interessante fazer essa demonstração matemática, né? De como é que esse modelo funciona.
mas em breve eu vou colocar outros assuntos ali, que, por exemplo, me agrada muito a parte de foguete modelismo, né? Essa parte de exploração espacial, né? Física espacial, de uma forma geral, me agrada bastante, então provavelmente eu vou colocar algumas questões de divulgação científica associada com essa parte de astrofísica, cosmologia e exploração espacial, que são assuntos que sempre me interessaram bastante. Então, o canal vai começar a crescer mais um pouco. Está crescendo. Você falou do LAPES. E aí, o GESAM? Vamos falar um pouco do GESAM. GESAM, isso aí. Como surgiu? Então, o GESAM é uma equipe de foguete modelismo que surgiu no início de 2020, né? Oficialmente, né? A gente começou a funcionar em fevereiro de 2020. Tinham alunos da engenharia que estavam interessados em criar uma equipe de foguete modelismo parecida com a equipe que já tem do Baja, por exemplo, a equipe do Barco Solar. E parece que eles tentaram fazer, né? Alguns alunos tentaram fazer uma equipe antes, não deu muito certo, mas aí eu acabei conhecendo, né, o professor Patrick, que é um professor que deu esse seminário lá no CDC pra gente, né? Nos colóquios. Sim. E ele é um cara muito empolgado, né? Muito conhece bastante dessa parte de foguete modelismo. A gente conversou, ele acabou fazendo aqui com a gente no início de 2020, né? Antes de começar os lockdowns, né, da pandemia, fez uma oficina com a gente, né? A gente construiu alguns foguetes. Deixa eu ver se tem um aqui para mostrar. Só um minuto. Aí a gente fez uns foguetinhos aqui de papel, né? E a gente brincou de lançar com esse rojãozinho aqui. E dessa forma começou o GESAM. Né? O GESAM é uma equipe de foguete modelismo, né, universitária, com alunos da engenharia, que atualmente, infelizmente, né, a gente está fazendo só encontros virtuais, então não está avançando muito nessa parte presencial, mas em breve a gente deve voltar a ter encontros presenciais, né? E a gente está se organizando em termos de sub-equipes, né, na parte de aerodinâmica, combustíveis, né, propulsão, etc. A gente está começando a fazer essa parte da organização. O professor Patrick, que como eu já falei, né, tem grande experiência nessa parte de foguete modelismo, está ajudando a gente bastante nisso. Inclusive, ele faz parte também do GESAM, né, de uma forma de ajudar nessa organização. O Marcelo também está ajudando a gente nisso aí, né, está participando do GESAM agora com essa parte de propelentes, por exemplo, né, que a gente quer fazer uma coisa inovadora, né, usando propelentes, por exemplo, né, renováveis, né, dessa forma renovável, aí, que o Marcelo até pode falar melhor. E eu, atualmente, né, eu dei um curso de graduação, né, de Física 1, onde uma das estratégias de ensino que eu usei foi metodologia, né, de aprendizagem baseada em problemas. E a temática que eu usei nessa aprendizagem, aí, nesse semestre, foi justamente foguete modelismo, e com isso eu percebi que tem alguns alunos que, de repente, podem também estar entrando na equipe aí, agora virtual, né, e para depois vir para a parte presencial. Então, eu acho que a equipe vai ter uma sobrevida aí, a gente vai conseguir botar para frente as coisas quando voltar para presencial. A gente participou, né, da LASC Online, né, que é uma competição que teve. Nesse ano foi só virtual, mas a gente pretende participar de outras competições presenciais de fato e fazer o GESAM crescer, assim que for possível. Não, vai ser. Aí você tocou num assunto, né, que é um pouco polêmico, que eu vou te perguntar, mas é interessante. É assim, uma coisa para se questionar, né? O aluno de engenharia, né, ser professor, tanto os matemáticos, os físicos de engenharia, é difícil captar alunos para fazer pesquisa ou em projetos de extensão, porque eles estão no início, aí quando eles viram lá do ensino, do lado profissional, eles querem estágio e tal. E aí, é difícil? Você sente essa dificuldade? Sim. Você falou agora uma coisa que é bastante interessante. Então, o que acontece? O que a gente está acostumado? Em geral, né, os professores, pelo menos dessa área de física, estão acostumados. A gente tem os alunos, né, enquanto eles estão no ciclo básico. Então, nos primeiros períodos, do primeiro até o quarto, quinto período, eles têm grande adesão aos nossos projetos, participam das nossas iniciações científicas, né, atividades de extensão, mas quando vão para o sexto período, eles começam a procurar estágio e assuntos, né, mais próximos da carreira que eles vão seguir. Então a gente costuma perder esses alunos e fica difícil, inclusive, orientar TCC, né, na engenharia.
Eu, por exemplo, tive apenas um aluno de TCC até hoje, que ele é um cara que gostava de mecânica dos fluidos e acabou fazendo um trabalho nessa parte, né, utilizando o método SPH, que é um método de você resolver as equações da mecânica dos fluidos, que foi inclusive o método que a gente usou lá que eu usei lá no doutorado, né? Mas agora, fora isso, não tive outros alunos, por exemplo, de TCC. E aí, eu imagino agora que com essa ideia do foguete modelismo, né, é possível que a gente consiga ter uma união, né, do interesse do aluno em termos de engenharia para a física básica também, né, porque essa parte do foguete modelismo tem muita física básica, né, muita mecânica, né, associada, né, e o engenheiro mecânico, por exemplo, até mesmo engenheiro de produção, né, podem se associar, podem ter interesses dentro da equipe de foguete modelismo que está se formando e, de repente, surgirem daí algumas propostas de TCC, por exemplo. Então, acho que com isso vai ajudar ao ciclo básico conseguir ter um pouco mais de adesão dos alunos aí que vão continuar no curso com a gente, né? Inclusive, a gente também tem interesse, né, que outros engenheiros também façam parte. O Marcelo já está ajudando a gente aí, né, e outros engenheiros também podem entrar para a gente fazer uma equipe de fato multidisciplinar, porque foguete modelismo, né, trabalhar com espaço, digamos assim, é muito amplo, né? Não é uma exclusividade da física, por exemplo, né? É uma coisa muito vasta. Eu acho que é um eixo norteador, né, que permite, sei lá, passa pela ciência básica até a física mais aplicada à engenharia. Então é uma grande eixo norteador. Químicos, engenheiros, físicos, matemáticos. E eu acho que tem uma coisa bacana. Eu acho aquilo que a gente comentou até no grupo dos docentes, eu acho que chegou a era da cooperação. Exatamente. Entendeu? Entre grupos. Cooperação fundamental. Porque até devido à escassez de recursos e etc. Né? Mas é fato. Bem, espera aí, rapidinho. Bernardo, chegou o momento, então, de ter uma conversa rápida. É um bate-bola onde você tem que responder com uma frase ou uma palavra. Vamos lá, primeiro. Ensino. Ensino é fundamental, né? É algo essencial para a sociedade, né? Para uma sociedade civilizada. Ciência. Seria uma resposta idêntica, né? É também algo fundamental. É uma sociedade civilizada não vive sem a ciência. Universidade. Universidade é algo em transformação. Não sei se eu posso explicar um pouco o que eu quero dizer isso. O que eu quero dizer com essa frase? Pode. Então, veja bem, a universidade, né, é uma estrutura, né, que começou a ser cunhada na Idade Média ainda, né? A gente começou lá com a Universidade de Bolonha, pelo menos a primeira que a gente entende, né, da Europa, né, a primeira universidade europeia, começou lá em 1088 e ela veio dessa tradição, né, tradição das igrejas, né, que você tinha os alunos sentados em fileiras, como se fosse uma igreja, né, e o professor, que em geral era um padre, ficava na frente com o livro aberto, lendo o assunto para os alunos, né? E se a gente parar para pensar, o ensino avançou pouco, né, dessa época medieval até basicamente o início do século XX, que quando a gente começou a ter transformações, né, no ensino que eram impulsionadas por essa grande, né, exponencial mudança tecnológica que foi surgindo já com o início do século XX, né? E hoje em dia essa mudança é mais do que fundamental. A gente, por exemplo, com a pandemia, está tendo essas aulas online à distância, né, e usando cada vez mais recursos tecnológicos, né, de tecnologia, de informação, né, digital, de comunicação, e isso vai ser cada vez mais comum. E além disso, a gente não pode manter essa estrutura de sala de aula usual, em fileiras, né, e o professor na frente, colocando no quadro o conteúdo como se o aluno não tivesse nem conhecimento prévio, nem uma informação prévia. Então a gente tem que transformar essa forma de entender como se ensina e como se aprende. Então a universidade está em transformação, e se ela não se transformar, ela vai acabar.
É mais ou menos isso que eu entendo, porque eu também entendo. vão surgir outras formas de ensinar e de formar as pessoas, a universidade vai se transformar, vai ser algo obsoleto, né? E para não ser obsoleto, ela vai ter que se transformar. No cinema e na arte, eu acho que a ciência não deixa de ser uma arte. Eu também acho. É quebra da quarta parede. Ou seja, fazer com que você traz quem está assistindo, quem está envolvido, se envolva na aula e participe. Então, Isso é eu acho que é fundamental. por aí. É por aí. Mas vamos voltar ao nosso bate-bola rápido aqui. Acabei me alongando demais. Vamos lá. Família. Família é tudo, né? Família é o que dá a nossa base de sustentação, né? E algo que tem de mais importante. Então, minha família vem em primeiro lugar. Um sonho. Sonho. Que o Brasil dê certo. Não tem muito mais o que falar, né? Que a gente consiga encontrar o caminho de se transformar num país bacana. Me ouviu? Conseguiu ouvir? Um hobby, Bernardo. Hobby? Bem, atualmente eu tenho 2 hobbies. Eu pinto, faço quadros. Na verdade, esse hobby eu já tenho desde a década de 90. Faço alguns quadros com tinta a óleo, né? Desenho, eu sempre gostei muito de desenhar. E atualmente estou começando a tocar teclado. Estou começando a aprender a tocar música. E aí, não sei se dá para perceber, aqui atrás tem esse tecladinho aqui. E aí, de vez em quando estou no tempo livre, eu aprendo a tocar um pouco de teclado aqui. Estou aprendendo um pouquinho. Mas estou muito no início ainda. Pintar eu já pinto um pouco melhor. Star Wars. Star Wars, bem, eu adoro, né? Tanto que eu estou usando essa caneca aqui, não é à toa. Bem, um outro hobby também que eu tenho, né, seria a gente assistir, quer dizer, eu gosto de assistir muitos seriados e filmes e tudo mais, e normalmente são seriados de ficção científica, né? Em particular, Star Wars é um dos meus preferidos, né? Star Wars e Star Trek. Gosto muito dessa... Sempre gostei, né? Desde garoto. Temos algo em comum. Uma frase. Uma frase? Fé e ciência não são antagônicas. Espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é muito importante, né? É muito importante, é definidor, né? Definidor de princípios e de forma de como a gente segue na vida. Eu, particularmente, né, eu sou espírita e não vejo essa separação formal que existe entre ciência e religião. Mas eu sei que muitos dos meus colegas físicos vão discordar disso, né? Porque tem aquela visão da igreja criando dificuldades, né? No séculos passados, né? Na época da Revolução Científica, né? Século XVI, por aí, com a Inquisição e tudo mais. Então ficou aquele preconceito em relação à religião e ciência que eu acho que deveria começar a ser desfeito. Porque tem muitas coisas que a gente não entende ainda que talvez a ciência e a religião comecem a ter alguma interface. Essa é a minha visão pessoal, particular. Bernardo, se você tivesse que explicar para as suas filhas, para os seus filhos, o que você faz, como você explicaria? Eu tive, por exemplo, uma situação como essa recentemente, que eu precisava explicar para minha filha como é que funciona, como é que o raio funciona, o que é o raio, o que é o trovão, né? E eu percebi um pouco de dificuldade na hora de explicar para elas, porque só me vinha na cabeça cargas positivas, né, e campo elétrico, e eu percebi que eu tinha um pouco de dificuldade nisso aí. Então, para mim foi um alerta, digamos, para eu aprender a me comunicar melhor, né, fazer uma comunicação científica melhor, inclusive para o público que vai assistir os meus vídeos, né, os vídeos de divulgação que eu vou vir a fazer. Tem que aprender a usar uma linguagem que seja acessível a todos, inclusive uma criança de 5, 6 anos. Entendeu? A minha filha do meio, né, precisou dessa informação para levar para a escola e eu não estava sabendo exatamente como explicar. Então, eu tenho que melhorar um pouco essa forma de comunicar. Mas a minha filha, essa minha filha do meio, né, que já entende um pouquinho melhor, ela entende que o papai é um cientista e também um professor. Mas agora eu não sei se está muito claro para ela o que ela entende, o que é o cientista de fato. Então,
eu acho que eu tenho que melhorar um pouco essa forma de comunicar. Olha só, Bernardo, eu quero te agradecer, tá, a sua participação. Eu agradeço, agradeço. E lembrar ao pessoal que os links do canal do Bernardo e da divulgação vão estar na descrição. Não deixe de participar, faça inscrição nestes canais, vamos ajudar na divulgação da ciência. Eu estava lendo um livro que se chama O Novo Iluminismo, do Steven Pinker, né? E ele falava que, apesar da tecnologia, nunca o mundo, a humanidade precisou tanto da ciência. E isso foi antes da pandemia. Exatamente, ele discute a questão apenas do lado emocional e não racional. Tem que ter equilíbrio nas duas, né, Bernardo? Como você falou, espiritualidade, ciência e tal, tem que ter equilíbrio nas duas. Então, é muito importante a divulgação da ciência. Eu vou deixar o Bernardo, então, terminar aí, dando sua palavra final aí. Tá bom, Bernardo? Pode falar. Bom, muito obrigado, né, Marcelo, por essa oportunidade aí da gente estar divulgando, né, o nosso trabalho. Eu acho que é fundamental isso que você está fazendo no seu canal aí, é importantíssimo, porque ajuda, né, a ciência a se consolidar, né, e a gente tentar trazer outras pessoas, né, que não são da área para entender melhor a ciência, né, para não ficar só com essa visão de que ciência, né, é uma questão de opinião, assim como você tem opinião em relação a outras coisas, né. Ciência, ela tem um método, né, que a gente segue, então é importante que a gente divulgue a ciência para que ela fique próximo do público em geral, né? E que a gente também possa trazer novas pessoas para trabalhar em ciência, né? Alunos que estão em formação, vindo do ensino médio, do ensino básico, para que tenham interesse nessa parte mais tecnológica, né, científica de uma forma geral, e que a gente consiga mudar esse quadro da falta de mão de obra no Brasil, essa mão de obra especializada, né? Que é o que gera riqueza para o país, por exemplo, gera um país de forma sustentável, né, e com perspectiva de futuro. Então, ciência é fundamental nesse sentido, e a gente tem que trabalhar para divulgar e para que a gente tenha mais cientistas e engenheiros e pessoas da área. É isso. Isso daí. Muito obrigado, Bernardo. Eu vou terminar, Bernardo. Homenagem a você. É isso aí. Tá aqui, a força esteja contigo, Bernardo. E com você também, sempre. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Obrigado, meu amigo. E não deixe de se inscrever. Deixe seu like, faça seu comentário e compartilhe. É isso aí.